Abra a tua Bíblia comigo aí, por favor, no Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro Evangelho, no capítulo 2. Hoje é a nossa terceira palavra da série. Semana que vem eu vou dar uma palavrinha bem curtinha por causa da cantata, para poder encerrar. Então eu olharia com bastante cuidado para essa palavra de hoje aqui, que eu colocaria, se fosse nas 4 palavras, essa aqui talvez seria a que nos impacta de uma maneira diferente. Nós vimos na primeira semana, sobre qual a importância de Deus se fazer carne, os primeiros versículos de João. Depois, na semana passada, nós compartilhamos o resto, nós compartilhamos a ideia de João Batista, a ideia de Jesus, naquilo que eles estão fazendo, a ideia dos pastores no campo. E hoje eu coloquei o título ali, o inesperado Jesus. Como assim? Perdão. Uma época tão esperada, tantas coisas acontecendo ao nosso redor, nós esperamos tanta coisa. Por que o inesperado Jesus? Eu quero ler esse texto contigo aqui. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O texto seguinte é onde os anjos aparecem para os pastores, nós comentamos semana passada contigo. Pula para o 21 comigo. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. E aí o 22, passados os dias da purificação da lei de Moisés, levaram o menino para apresentar ao Senhor. Aí eu quero adiantar mais alguns versículos contigo ali, verso 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, e esse homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão tomou nos braços e louvou, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. E aqui vai o texto até Jesus se tornar um menino e tudo mais. Por que o inesperado Jesus? Essa é uma época em que nós esperamos tantas coisas, esperamos presentes, esperamos olhar, esperamos receber parentes, esperamos rever pessoas que nós já vimos em muitos lugares. É uma época de expectativa. Vai chegando o final de ano, você espera com que de repente tudo aquilo que não aconteceu no ano de uma maneira ou outra aconteça até o final do ano, e ainda que não aconteça, você espera que do dia 31 para o dia 1º também alguma coisa mude, e aí novos sonhos surjam, e novas coisas surjam na tua mente, novas ideias, enfim. Nós criamos muitas expectativas e colocamos muitas vezes a nossa esperança em cima dessas expectativas. E o fato é que Deus nos dá promessas, Deus nos dá a direção. Porém, dentro desse processo, querido, às vezes nós confundimos algumas coisas muito importantes e nós não conseguimos enxergar Jesus. Por isso que eu coloquei assim, o inesperado Jesus. Eu quero te mostrar quantas coisas Deus já tinha falado, mas que ninguém dessas pessoas parece que estavam preparados para aquilo que estava acontecendo. Embora o povo estava esperando o Messias, deixa eu até ler isso aqui, Miqueias 5:2, se você quiser anotar para ler em casa, porque às vezes eu falo aqui e você não sabe onde está, Deixa eu dar o endereço. Miqueias 5:2, você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel,
e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa é uma profecia centenária. O povo sabia que o Messias viria de Belém. Os sacerdotes sabiam de cor as profecias, porém, quando ele chegou ali, ninguém esperava. Todo mundo sabia que ele ia nascer em Belém, mas não esperava que ele aparecesse ali por acidente. Não esperava que ele aparecesse ali no meio de um recenseamento. Não esperava que aparecesse ali, não tinha ninguém para receber ele. Todo mundo estava esperando Jesus, os sacerdotes estavam esperando o nascimento de um rei. Apesar de todo mundo estar esperando o nascimento de um rei, ninguém esperava que esse rei nascesse em um lugar tão humilde, em um estábulo. Todo mundo estava esperando isso, embora esperavam que ele, quando ele chegasse, eles fossem recebidos. Ninguém esperava que, de fato, alguns magos do Oriente entendessem, vissem o sinal da estrela e fossem até Belém antes dos sacerdotes que conheciam as profecias de cor. Ninguém esperava que os primeiros a receberem a notícia de que o rei chegou no mundo fossem pastores humildes e não as grandes autoridades do local. Ninguém esperava, querido, que ele crescesse na Galileia, muito menos em Nazaré. A gente viu esse texto aqui, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Ninguém esperava que esse rei fosse crescer como filho de um simples comerciante. Maria e José, durante muitas coisas, você vai ver aqui, eu tentei enfatizar a leitura para vocês, que eles guardavam isso no seu coração, que eles olhavam, ficavam admirados com as palavras que se falava a respeito do menino, mas pensa comigo, eles tinham recebido a ideia do que estava acontecendo. Gabriel apareceu para eles e falou: olha, assim, assado, assim, desse jeito, e vai vir. Mas detalhes não foram dados para eles, apenas uma palavra, apenas uma direção. E aqui eu quero começar a fazer algumas analogias, alguns paralelos para nós, porque Deus fala conosco, Deus se revela a nós de muitas formas, de muitas maneiras, mas às vezes a gente começa a querer colocar: se Deus falou comigo, então é assim que vai ser. Se Deus falou que ia me usar, então provavelmente é atrás de um microfone na frente de uma multidão. Se Deus falou que ia mudar a minha história, então com certeza é esse mês, com certeza é esse negócio que está diante de mim. Se Deus falou, né, que eu vou construir uma família, então com certeza deixa eu olhar e ver aqui, não vai ser agora, tem que ser alguém daqui de dentro. Enfim, tantas e tantas palavras que nós recebemos, pode vir até do próprio anjo Gabriel. Isso não nos isenta de sermos pegos de surpresa ou desprevenidos, ou termos as nossas expectativas rompidas. Percebe que Deus não mudou sua palavra, Deus está cumprindo o plano dele, amém? Deus tem um plano para a tua vida, Deus está cumprindo o plano da tua vida, porém, existem algumas expectativas que eu e você colocamos, apesar de termos ouvido a Deus, que às vezes não é bem desse jeito, nós somos pegos no inesperado. Anos mais tarde, ninguém esperava que esse rei ia aparecer como um pregador, um rabino itinerante. Ninguém esperava que ele, ao invés de escolher a nata da intelectualidade, da religiosidade, ele resolve pegar uns caras lá meio nada a ver, pescadores, coletores de impostos, pessoal meio revoltado, dos zelotes. Ele escolhe pegar esse tipo de pessoa, ele escolhe os discípulos. A ideia aqui na cultura, querida, é que é o discípulo que tem que escolher o mestre, não é o mestre que escolhe o discípulo. E esse pregador ou esse rei agora, ele escolhe e percebe que ninguém esperava que o reino que ele estava estabelecendo não era desse mundo. Toda a expectativa do povo judeu estava que o rei, que o Messias viesse, e provavelmente até no coração de José e Maria estava isso. Entender, não, chegou o Salvador, entendo, vai ser por mim, muito provavelmente então ele vai ser um militar, muito provavelmente ele vai ser um cara da política, muito provavelmente eles talvez estivessem isso no coração. Mas e quantas vezes nós lemos aqui nesses trechos de Lucas que Maria e José experimentavam, viram, mas guardavam aquilo no coração? O que será que está acontecendo? Eles não esperavam que com 12 anos de idade eles iam perder aquele menino, ele ia ficar 3 dias desaparecido, e quando eles fossem atrás deles, quem é que esperava que um menino de 12 anos estaria dando aula de teologia para os maiores rabinos da época? E quando ele fala assim, o que vocês acham que eu estou fazendo? Porque vocês não acham que eu devia estar aqui na casa de meu pai? Você pode soar às vezes como uma afronta de um adolescente, mas se você ler o versículo seguinte, fala que Jesus seguiu com eles e era submisso a eles. A ideia aqui, meu amado, é que nós esperamos, nós criamos muitas expectativas, mas Deus, ele se dá o trabalho, ele se dá o luxo
não de atender as nossas expectativas, mas o que Deus está mais preocupado conosco, Ele deve atender as nossas reais necessidades. Existem algumas coisas acontecendo dentro desse processo todo aqui. Ninguém esperava que a autojustiça dos judeus ia ser a primeira coisa que ia condenar Jesus. Não foi os romanos que condenaram Jesus em última instância. Primeiro foi a autojustiça dos judeus. Não está certo ele curar no sábado. Não está certo, ele está rompendo as nossas tradições. Ele está fazendo, ninguém esperava que ele seria condenado em primeiro lugar pelo seu próprio povo, e ninguém, muito menos que o Rei dos Reis, dos Senhores, iria morrer da maneira mais cruel que se podia morrer naquela época, morte e morte de cruz. Você percebe que tudo isso que eu estou falando para você já tinha sido profetizado. Tudo isso que eu estou falando para você, que eles foram pegos desprevenidos ou inesperadamente, já tinha sido profetizado. Quantas vezes Jesus falou que ele tinha que morrer? E caminhando com aquela turma, Pedro ainda no momento fala assim, não, Senhor, tu não vai morrer não. Fala, parte de mim, Satanás, o que você está querendo? Você está querendo romper aquilo que já foi falado? Tudo isso já tinha falado, e ainda assim, alguns deles depois, abertos os olhos, nossa, é verdade, estava aqui nas Escrituras e tal. Querido, não é diferente conosco. Muitas vezes Deus vai dar uma palavra para você. Muitas vezes você vai ouvir uma direção, talvez você já ouviu alguns anos atrás um direcionamento de Deus e você está hoje nesse momento. Eu não esperava que isso fosse acontecer na minha vida. Eu não esperava que nessa altura da minha vida, com essa idade que eu estou, nesse lugar que eu estou, que eu estaria vivendo o que eu estou vivendo agora. Alguma área que você está descontente. Mesmo tendo uma palavra de Deus, mas entenda que Deus sempre está preocupado em atender as nossas reais necessidades, não os nossos caprichos, muito menos as nossas expectativas. E isso é importante para nós entendermos nesse Natal, porque é um momento onde, como eu falei para você na introdução, nós colocamos muitas coisas, nós colocamos planos, nós colocamos expectativas, porque quando fulano chegar, quando eu receber, na ceia de Natal, eu quero receber aquele presente, não, mas e quando virar o ano, e quando chegar janeiro, e quando chegar as férias, ou não, agora é época de eu ganhar dinheiro, e quando começar as vendas, enfim, nós colocamos tantas expectativas. E às vezes nós estamos colocando isso até debaixo de uma palavra de Deus, mas você não pode colocar a tua esperança nas tuas expectativas. A tua esperança tem que estar onde? Na palavra que Deus disse. Sabe, Deus tem uma palavra para cada um de nós, Deus tem um direcionamento para cada um de nós, e os nossos olhos eles precisam estar atentos àquilo que Deus falou. Deus não vai dar todos os detalhes da caminhada, por quê? Porque eu e você precisamos exercer esse músculo, essa palavra, que a Bíblia fala, chamada perseverança. Perseverar na fé, o que é a fé? Certeza daquilo que eu não vejo. Então perseverar na fé significa o quê? Insistir em fazer coisas que você está baseado numa palavra que Deus diz, mesmo que você ainda não tenha visto o final. São coisas simples, meus queridos, porque às vezes nós estamos querendo que o anjo Gabriel apareça de novo para nós, em algum momento que Deus use mais uma pessoa para trazer uma profecia para nós, que eu abra de novo num outro versículo, que venha uma maneira diferente para Deus falar as mesmas coisas. Ei, a ideia aqui, querido, é que nós vamos encontrar Jesus nos lugares mais inesperados. E os lugares mais inesperados, sabe quais são? Os nossos medos, as nossas incertezas. É lá onde nós vamos encontrar Jesus, porque nós vivemos em um tempo em que a nossa autossuficiência é encorajada demais. Não podemos ser dependentes de todas as coisas, de todas as pessoas, mas a nossa sociedade migrou para uma vala onde você tem que ser tudo para todos, em todo tempo e com tudo. Você tem que ser rico e milionário aos 40 anos, você já tem que ter conquistado isso, já tem que ter tido a tua família, isso, aquilo, e tem que ter tantas coisas, e você tem que ser por si, porque se você não rodar, se você não fizer, o mundo não vai fazer por você, enfim. Toda essa autossuficiência é encorajada dentro de você o tempo todo pela nossa cultura. E na verdade isso é tudo o contrário daquilo que Deus nos ensina. Que Deus fala assim, que toda a nossa tentativa de tentar viver, de tentar alcançar a felicidade, de tentar cumprir alguma coisa de verdade ou concreta, substancial, que não seja passageira, ela é falha sem Ele. Ela não tem sentido sem Ele. Esse é o contexto de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Há um presente derramado sobre nós. Há uma palavra derramada sobre nós e claro que nós geramos uma expectativa. Só que quando as nossas expectativas são frustradas, a grande pergunta que nós temos que fazer não é Senhor, onde Tu estás? Pai, por que o Senhor me abandonou?
A grande pergunta que nós temos que fazer, quando algumas das nossas expectativas são frustradas, em algum momento da vida elas vão ser, Senhor, aonde está a tua palavra? Qual é a verdade, Pai? A verdade é que o que está acontecendo agora é de fato, ela está me mostrando, é o que eu estou sentindo agora, é o meu sentimento ou é a palavra? Nós não vivemos de acordo com aquilo que nós sentimos, nós vivemos de acordo com aquilo que nós cremos. Essa é a ideia de viver por fé. Eu não vivo, Senhor, eu estou sentindo que eu quero te amar, que eu quero ler a Bíblia, que está tão maravilhoso, que eu quero ajudar as pessoas. Eu não vivo pelo que eu sinto, porque os dias que eu sinto assim não são muitos, comparado aos dias que, poxa, eu estou cansado, não tenho força, não sei se vai dar certo. Pai, a gente tenta fazer as coisas, mas o mundo está difícil. Geralmente essas são a maior parte dos nossos dias, dos nossos pensamentos. Por isso que nós não vivemos segundo aquilo que nós sentimos. Nós vivemos segundo aquilo que nós cremos, e a cada manhã, com vontade ou sem vontade, eu preciso abrir a palavra do Senhor. Vão haver muitos dias que eu não vou entender nada, isso aqui vai ser algo que vai ser incompreensível para mim, mas eu não vivo de acordo com aquilo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio que Deus se revelou através da sua palavra, então eu vou insistindo nessa perseverança, em algum momento a palavra se revela a mim, e no dia que ela se revela a mim, querido, eu entendo. Eu guardo no coração, como Maria e José, aquilo que eu não entendo. Eu vejo Deus agindo ao redor. Falei, nossa, será? Nem esperava que era isso, mas, bom, está aqui, deve ser por aqui que eu devo andar. Eu planejei que Jesus ia nascer nesse lugar, mas de repente ele nasce num lugar que eu nem planejava. E eu planejei que quando ele nascesse, a gente ia mostrar para a família inteira, e agora eu tenho que fugir para o Egito. E eu planejei que eu ia fazer a festinha de 1 ano dele com todo mundo, mas agora eu tenho que ficar 2 anos nessa terra estrangeira. E agora que eu estou na terra estrangeira, com o negócio começou a ficar bom, que eu estou vendendo algumas coisas, Deus fala para eu voltar, não era isso que eu tinha planejado, e agora eu vou morar lá em Nazaré, e agora, enfim, tantas expectativas, que provavelmente José e Maria traçaram, e Deus foi mudando, e foi mudando, e foi mudando, e foi mudando. Primeiro milagre público de Jesus, você sabe? Caná da Galileia, aquelas pessoas não esperavam que o vinho fosse acabar. Onde é que elas encontraram Jesus? No inesperado. Marta e Maria não esperavam que Jesus não fosse aparecer. Aonde é que elas presenciaram o maior milagre da vida delas? No inesperado Jesus. Você entende? Ninguém esperava que Jesus fosse morrer naquela cruz da maneira que ele morreu, não oprimido e caluniado pelos romanos, traído pelo povo judeu. Ei, não se engane, Jesus fala assim, ninguém tira a minha própria vida, eu a dou espontaneamente. Entenda, querido, que é nos lugares inesperados que Jesus vai se manifestar para você de uma maneira extraordinária. Talvez é na maior crise do teu casamento que Ele vai se mostrar para você e dizer para você qual é o sentido real de você estar vivendo o que você está vivendo. Talvez é na tua maior crise financeira, ou talvez no maior desafio da tua vida, aonde você vê o empreendimento é muito grande, meu Deus, e agora se sair uma curva fora da linha, se esse governo mudar o sistema, como é que funciona? Talvez é nesse lugar que você vai experimentar a maior revelação de Cristo. Por quê? Porque é nesse lugar em que nós entendemos que nós dependemos dEle, que a nossa autossuficiência, ela é muito pobre em relação àquilo que Deus quer fazer conosco. Quem está entendendo diz amém? Sabe, querido, são tantas coisas, o cego de nascimento eu coloquei aqui, ele nunca esperou, o cego de nascimento lá de João capítulo 9, nunca esperou que ele ia ver o Messias, literalmente, primeiro do que os fariseus que conheciam a palavra de cor. Já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Alguém que é cego ia ver primeiro, literalmente, reconhecer o Messias antes daqueles que teoricamente estavam esperando ele e para cumprir a profecia. Ninguém esperava. Querido, tantas coisas que Deus olha para nós, eu vejo assim, eu nunca jamais esperei na minha vida que eu fosse me tornar um pastor. Nunca jamais esperei na minha vida que muitas situações que aconteceram fossem acontecer. Jamais pensei, desde que eu cheguei nesse lugar, que nós estaríamos indo para um lugar onde nós estamos indo agora. O fato é que nós vamos encontrar Jesus, se nós estivermos firmes na palavra que Ele nos deu, e com os olhos atentos e abertos, e com o coração disposto a passar por circunstâncias que às vezes vão sair do nosso controle. Porque essa ideia de dependência, de fato, meu amado, ela é uma ideia bíblica. Quando nós entendemos que nós dependemos de Cristo, é uma confiança muito grande, mas ao mesmo tempo é andar sobre as águas.
Andar sobre as águas é ter a certeza de que é Ele que tem que me sustentar, porque se Ele não me sustentar no próximo passo, eu afundo. Esse é o processo nosso como cristãos, meu amado. Às vezes nós queremos colocar tudo no lugar do nosso jeito, e Deus precisa se dar ao trabalho ou ao luxo de ir lá dar uma bagunçadinha nos nossos planos, para poder olhar para você e dizer assim, ó, fica tranquilo aqui, que quem está sob o controle da tua vida, quem está no comando da tua vida sou eu te sustentei até aqui. Talvez você está passando pelo vale da sombra da morte em alguns processos, em alguns momentos da tua vida, sabe, querido, mas o descanso de verdade é o que a Bíblia chama assim, ó, paz que excede entendimento. Paz, quando tudo está bem, está tudo certo, não tem nada errado, não excede entendimento, todo mundo compreende e faz sentido porque você está sorrindo, se está dando tudo certo na tua vida. O que a Bíblia promete é paz que excede entendimento. Eu não sei porque certas coisas existem sobre a minha vida, mas eu creio que o Senhor está lá. Jesus foi muito esperado, mas quando Ele chegou, ninguém estava esperando. Jesus foi muito esperado, mas onde Ele chegou e como Ele chegou, ninguém estava esperando. Jesus foi muito, muito esperado, mas porque verdadeiramente Ele veio, ninguém esperava. Quando Ele fala assim, o meu reino não é desse mundo, ninguém esperava isso. Quando João fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, talvez as pessoas estavam esperando que Ele tirasse eles do jugo romano só. Ele fala assim, eu vim para fazer muito mais do que você imaginou. Paulo vai falar para nós lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, olha, quando isto que é corruptível, ele está falando desse corpo aqui, ó, se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal, se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte a tua vitória. É meu último ponto aqui. O que todos nós temos certeza? Que nós um dia vamos morrer. O que todos nós não queremos? Que não seja agora. O que todos nós lidamos? O que todos nós sabemos que vai acontecer com todos aqui? Vamos passar pela morte. Mas todos nós aqui, sem exceção, inclusive eu, quando isso acontece, nos pega desprevenidos. Quando isso acontece, rompe as nossas expectativas. Todos nós sabemos disso, todos nós entendemos isso, sabemos que faz parte da vida, mas sempre quando acontece, nossas expectativas são quebradas, e aqui é uma chave extraordinariamente importante para você, porque se a tua expectativa está em ser feliz por causa do teu casamento, sinto te dizer que ela vai ser rompida em algum momento. Quando a tua expectativa está sobre concretizar um sonho através de um filho, em algum momento ele pode ser rompido. Quando a tua expectativa está, quando você atingir esse patamar financeiro, ou essa coisa, querido, tudo isso é passageiro, falho e muito frágil, muito frágil. A coisa que mais abala o ser humano de fato é a morte. Eu já falei isso para vocês. Por quê? Porque somos seres eternos. Quem foi criado para ser eterno sempre vai ficar inconformado com a morte. Mas ei, sabe o que Jesus veio fazer também de maneira inesperada? Acabar com a morte. O último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Quando o nosso Salvador veio à terra, querido, Ele não veio apenas para apagar os nossos pecados, Ele não veio apenas para te fazer novo, te transformar, te dar uma nova perspectiva. Sabe o que Ele veio fazer? É isso que o Natal nos lembra, essa esperança que nós temos que ir além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Jesus também venceu a morte, e não venceu a morte só Ele ao ressuscitar no terceiro dia, mas Ele fala assim, ó, se você crê em mim, conforme as Escrituras, a você eu vou dar o poder de ser chamado filho de Deus, e a morte, e a segunda morte não te alcança mais. E é essa que nós mais temos que temer, não é a primeira, é a segunda morte. Sim, existe um juízo. Sim, na segunda vez que Ele vier de volta à terra, Ele não vai mais vir de uma maneira humilde, lá como um menino na manjedoura. Ele vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com um cetro de ferro para julgar as nações. E como Ele disse em vários lugares, eu vou separar o trigo do joio, eu vou separar os bodes das ovelhas. E Ele vai olhar para você, e Ele vai olhar para mim e vai falar assim, ó, te acalma, chegou, vinde benditos do meu Pai, vem para o lugar que eu preparei para vocês, onde não haverá mais choro, nem dor, nem clamor, nada dessa velha ordem, tudo isso vai passar. Eu vou te dar um novo nome, uma nova veste, um novo corpo, e eu vou te levar para junto daquele que você sempre clamou, e você, os teus olhos finalmente vão ver a glória desse Deus. Você está entendendo isso, querido? Se coloque de pé, por favor. Deixa eu
ir para a parte final aqui. Então o que você faz? Procure Ele nos lugares inesperados. Sabe o que ninguém esperava? Que o Rei dos Reis viesse a essa terra, não para ser servido, mas para servir. E segundo as Escrituras, dar a sua vida em resgate de muitos. Deixa eu concluir essa palavra com isso aqui, ó. Lucas capítulo 2 também, verso 9 e 11, aparição para os anjos, para os pastores. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais. Por quê? A pergunta que eu faço aqui é: por que eles temeram? O que acontece? E aí, quando nós olhamos outras partes das Escrituras, chamadas de epifania, que são encontros com Deus, você vai ver o mesmo padrão. Isaías, quando tem aquela revelação da glória, ele teme, ele se prostra. João, quando tem a revelação da glória em Apocalipse, ele teme, ele se prostra. O que acontece aqui? O que acontece? Que esses pastores estão lá, e de repente os anjos aparecem para eles. Poxa, glória, a gente deveria vibrar. Há algo na presença do Senhor, querido, e aqui eu quero distinguir para você medo e temor. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Há uma diferença muito grande entre ter medo e ter temor. Medo faz com que você queira se afastar e partir para longe. Temor sempre vai te levar ao chão, mas é o chão no sentido de adoração. Você reconhece que há um poder maior. Você reconhece que você está diante de algo que você não consegue descrever. E quando nós vemos isso acontecendo aqui com os pastores, há algo no nosso coração. O que é isso? Qual é o tamanho do poder desse Deus? Sabe o que acontece aqui, querido, nesse Natal? Sabe o que acontece para você? Você precisa procurar Jesus nos lugares mais inesperados. Eu vou te dizer qual é a evidência que você está encontrando de Jesus. Há algo dentro de você, algo mexe dentro de você que faz, ao invés de você se enche o peito de orgulho e coisas, você se prostra em adoração. Você quer saber quando você está sentindo a presença de Deus de verdade? Não é quando você sai por aí proclamando aos quatro cantos: olha como eu estou cheio da presença de Deus. É quando o teu coração, ele parece que ele é apertado, e vem aquele senso de inaptidão, de indignidade, de pequenez diante dessa glória. É o primeiro sentimento. Mas em seguida, depois de você ter essa consciência de quem você é, em seguida, essa é a evidência da presença de Deus, vem um senso de misericórdia, vem um abraço do Senhor. É o que nós chamamos das misericórdias do Senhor que estão sendo renovadas. E aí vem um senso de aceitação. Percebe que sem a primeira sensação de arrependimento não é o Senhor ainda. Vem aquele senso de arrependimento, vem aquela senso de indignidade, mas ao mesmo tempo vem um outro momento que é de envolvimento no Senhor. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo a ponto de transbordar o meu cálice. Certamente que as misericórdias e a bondade do Senhor me seguirão por todos os dias. Às vezes é difícil admitir que a gente não consegue fazer tudo sozinho, mas hoje é a noite para você admitir. Hoje é a noite para você entregar e dizer assim: Senhor, trabalhei duro o ano inteiro. Pai, eu tentei restabelecer esse relacionamento o ano inteiro. Eu tentei falar para o fulano, eu tentei pregar para ele o ano inteiro. Eu tentei, Senhor, eu fiz tudo que estava a meu alcance o ano inteiro. Hoje é a noite, querido, nós entregarmos para Ele. Hoje é a noite de entendermos que nós não podemos forçar ninguém ao Evangelho. Hoje é a noite nós entendemos que só a força do teu braço não é suficiente para você suprir as tuas reais necessidades. Hoje à noite nós colocamos a autossuficiência espiritual nas mãos do Senhor, porque a verdade é que nós precisamos de Jesus. Jesus chama Ele mesmo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós temos que estar enxertados na videira. A seiva vem da videira. Se você estiver enxertado em Jesus, não te preocupa, descansa, a força vai vir. Se você está enxertado em Jesus, querido, não te preocupa, a videira vai prover o fruto que você precisa para passar por essa etapa que você está vivendo. Se você está enxertado na videira, não te preocupa, meu amado,
Jesus está vendo, e talvez Ele está rompendo as tuas expectativas, mas saiba que Ele vai sim preencher as tuas reais necessidades. Talvez vai quebrar as tuas expectativas para isso, mas as tuas reais necessidades, o que você mais precisa é dele enchendo o teu coração. Feche os teus olhos aí onde você está. Coloca todo o teu esforço desse ano na presença do Senhor agora. Coloca tudo aquilo que você fez, todos os teus planos. Coloca a tua família aí na presença do Senhor. Coloca as tuas expectativas agora na presença do Senhor. Entenda que Jesus não está te chamando para trabalhar mais, para ser mais frutífero. Ele está te chamando para permanecer mais nele, descansar mais nele. Estamos chegando já no fim do ano. Coloca para Ele: Senhor, está aí os meus planos, Pai. Está aí, Senhor, os restantes dos meus dias. Não sei como vai ser 2025, mas já está aí, Senhor. Permite, Senhor, que a necessidade de Jesus traga descanso para a tua alma nesse Natal. Que a calma inunde o teu lar. Retira, Senhor, toda a pressão agora, Pai. Toda a pressão agora remove. Você não precisa fazer tudo sozinho, querido. Na verdade, você só precisa aprender a descansar nele. Recebe as palavras de Jesus para você: sem mim vocês não podem fazer nada, mas se você permanecer nele, você vai dar muito fruto. Permaneça nele, escolha permanecer nele. Sabe, diz: Senhor, eu quero encontrar descanso na tua presença. Pai, eu quero encontrar renovo aos pés do Senhor, não simplesmente em trabalhar mais, em planejar mais. Senhor, eu quero encontrar o renovo que há em ti. De novo e de novo, Senhor, eu quero me lançar aos teus pés. De novo e de novo eu quero entender e receber a graça, capacidade para fazer algo que eu não consigo. Derrama sobre nós nessa noite, Senhor. Remove agora toda a pressão, Senhor, que os teus filhos têm carregado. Que eles entendam, Senhor, que eles lancem aos teus pés talvez o ídolo da autossuficiência, Senhor. Tu és o provedor, não vai faltar. Tu és o Senhor da paz. A harmonia vai reinar na tua casa. Tu és o Senhor que dá direção. Você não anda perdido aí, você não está sem visão. Você só precisa da visão do alto. Ah, Senhor, renova hoje, Pai. Restaura hoje, Senhor. Oh, Senhor, o renovo do Espírito Santo, o descanso no Espírito Santo, Senhor. Seguros, seguros, seguros nós estamos, Senhor.